Olá a todas e a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Isabela Gomes Cesário, sou mestranda de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, eu sou Andresa Dias Gevu, mestranda de Psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo, e juntamente com a Isabela e a professora doutora Sabrina Mantuano Santos Coutinho, realizamos a pesquisa intitulada Violência Sexual Conjugal contra a Mulher, uma revisão sistemática. Então, a violência praticada por parceiros íntimos causa danos físicos, sexuais e psicológicos e é caracterizada como um problema de saúde pública. As mulheres, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, são as maiores vítimas de violência sexual e os abusadores, em aproximadamente 30% dos casos, são os parceiros íntimos. A violência sexual praticada por parceiro íntimo é considerada um desafio, porque além dos poucos estudos que a gente tem a respeito dessa temática, questões como a percepção do sexo ser uma obrigação da esposa dificultam o reconhecimento das vítimas. Então, mesmo com alguns avanços, como a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante, a gente ainda tem uma sociedade que é baseada numa cultura patriarcal e ainda há um grande desafio, uma grande dificuldade em acreditar nas denúncias das vítimas, principalmente se o seu parceiro for apontado como criminoso. Então, em muitas situações, primeiro a mulher é julgada devido a uma possível responsabilidade naquele crime e depois que as ações criminosas dos homens são analisadas. E aí, dada a importância dessa temática, o nosso trabalho objetivou realizar uma revisão sistemática de estudos publicados em periódicos sobre violência sexual conjugal contra a mulher. Com objetivos específicos, nós estabelecemos analisar se há estudos que abordam a temática de violência sexual no contexto conjugal, verificar como essa violência aparece descrita nos trabalhos, verificar se há referência à forma como que as mulheres enfrentam e compreendem esse tipo de violência, verificar se essa violência está associada a outros tipos, como psicológica, física, entre outras, identificar se há descrição de redes de apoio e investigar se houve aumento de pesquisas relacionadas a essa temática nos últimos 10 anos. Então, como nosso método, nós fizemos uma revisão sistemática de literatura em artigos publicados entre os anos de 2012 a 2021, com o termo de escritor violência sexual conjugal mulher, nas bases de dados PEPSIC, Cielo e CAPS. Como critérios de inclusão, nós estabelecemos abordar a temática proposta, ter sido publicado nos anos de 2012 a 2021, ter sido publicado na língua portuguesa. Como critérios de exclusão, nós temos artigos que não foram publicados em português, teses e dissertações, artigos publicados fora do período temporal estabelecido e artigos que fogem à temática. Nós encontramos 169 artigos e realizamos o estudo em duas etapas. Na primeira etapa foi realizada a leitura dos títulos e resumos, resultando em 33 artigos selecionados. Depois disso, os textos foram lidos na íntegra, resultando na amostra final composta por 16 artigos. Então, nessas duas tabelas, nós temos a relação do ano de publicação com o número de participantes e com o número de documentos analisados. Como vocês podem ver, o número de 2017 foi o ano que mais teve publicações, contando com 5 artigos, seguido do ano de 2020, contando com 4 artigos, enquanto os anos de 2013, 2015, 2019 e 2021 não tiveram nenhuma publicação. Dentre os principais resultados, nós podemos destacar os dificultadores e facilitadores para a exposição da violência, Como dificultadores, nós temos medo, vergonha, falta de condições materiais, falta de apoio familiar, dificuldade de percepção da violência, e como facilitadores, nós temos revolta, consciência do potencial de risco de vida e exaustão. Além disso, a violência sexual conjugal sempre apareceu associada a outros tipos de violência, como física, psicológica, moral, entre outras, e o consumo de bebidas alcoólicas por parte do agressor também apareceu como um fator preponderante no que diz respeito a esse tipo de violência. Bom, então a partir desses resultados encontrados, a gente pode discutir alguns aspectos. O primeiro deles é que as relações entre os gêneros, elas não são igualitárias, uma vez que o homem, culturalmente, ele assume um papel ativo, geralmente de provedor do lar, em que a mulher é destinada apenas à reprodução, à obediência, sendo que essa servidão ao marido, ela é sobretudo sexual. Então, assim sendo, a gente pode atribuir ao patriarcado essa cultura do silenciamento feminino. As suas consequências, elas são, por exemplo, baixo índice de denúncias, além de, muitas vezes, a mulher não conseguir ter a percepção do abuso sofrido, devido a essa ideia mesmo de obrigação sexual frente ao companheiro. Então, além dessa baixa percepção, as várias denominações para o crime também prejudicam as denúncias,
como, por exemplo, estupros, assédios, abusos. Então, são fatores que também contribuem. Além disso, as mulheres também sentem medo do parceiro. Muitos autores discutem isso. A gente trouxe aqui o estudo de Moura e outros autores, né, que eles viram que 65% das participantes dos seus estudos alegaram que se submetem às práticas sexuais por medo dos seus companheiros. E um dado importante, né, do nosso estudo também é que a violência sexual conjugal, ela raramente apareceu de forma isolada. Ela sempre apareceu associada com outras formas de violência e ela é apontada com fatores de risco de vida das mulheres, justamente por estar associada a esses outros tipos de violência. Então, a gente viu que a violência sexual conjugal, ela não é o foco também dos estudos, aparecendo apenas numericamente, sem o seu devido aprofundamento. Nas pesquisas disponíveis, vimos que existe a falta de redes de apoio e políticas públicas para as vítimas de violência, principalmente em situações de violência sexual conjugal. Dessa forma, fatores como a falta de informação, apoio, visibilidade jurídica e também social diante desse crime foram dificultadores nas percepções das próprias participantes enquanto vítimas, o que auxilia a manutenção do silenciamento e das opressões vividas diariamente dentro dos seus próprios lares, né? Em relação às substâncias também que a Andresa trouxe, a questão do álcool, vem sendo bastante discutido, principalmente porque a gente tem uma urgência mesmo em se ultrapassar essa barreira linear, simplesmente do álcool e violência. É preciso que a gente amplie esse debate, inserindo o meio cultural também nessa problemática, como, por exemplo, os seus valores, as suas crenças, e tudo isso também vai influenciar. Em relação aos estudos, não houve uma linearidade crescente de publicações. O ano de 2019 e 2021, por exemplo, eles não tiveram nenhuma publicação com os de escritores que a gente utilizou. Então, os resultados apontam uma escassez mesmo de pesquisas nas temáticas abordadas, indicando que muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas. Portanto, diante de todas essas informações, todas essas considerações, a gente pode entender que a violência sexual conjugal ainda é uma problemática muito relevante, mas ainda com baixo índice de estudos encontrados, e isso indica a falta de protagonismo que esse tema ocupa nessas produções científicas. Então, dentre as limitações que a gente encontrou também, ressalta-se os poucos estudos que abordam a violência sexual conjugal como um assunto principal também, porque além de ser numericamente baixo, quando a gente encontra pesquisas com esse tema, ela sempre aparece de forma secundária, associada a outros tipos de violência, como a física e a psicológica, por exemplo. Por fim, a gente também pode pensar em uma carência no que se refere à caracterização das vítimas e dos agressores. Por exemplo, não se fala qual a escolaridade, idade, classe, raça, enfim, além da falta de rede de apoio e política pública para as participantes vítimas de violência, principalmente nessa situação de violência sexual conjugal em que a mulher é tão desacreditada, né, como a Andresa trouxe. A gente colocou também as referências que a gente utilizou no nosso trabalho e o nosso contato para caso surja alguma eventual dúvida. Obrigada. Obrigada.